Olá você, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Mentalidade do Sucesso. Eu sou o Zanon e hoje você vai aprender a ficar bilionário, não é mesmo? Se você ainda não começou a sentir a vibe do milhão na sua vida, é porque o problema não é a economia, o problema não é o mercado, o problema é você, meu amigo. Por apenas uma parcelinha mínima de R$ 12.952. Conta pra mim, você já viu umas copies dessa por aí na internet, não é verdade? Pois é, pra nossa infelicidade, hoje em dia todo mundo é expert em tudo e, consequentemente, ninguém te entrega nada. Você fica sempre gastando dinheiro com coisa que não importa. Por isso, hoje a gente vai falar sobre o que os gurus não te contam em relação a essas fórmulas mágicas para te tornar milionário. Porque, é claro, se todas elas funcionassem, todo mundo seria milionário e, consequentemente, todo mundo seria um milionário pobre, porque no fundo, como a gente já falou aqui, ser milionário não é a questão é ter poder de compra, o que é totalmente diferente. Mas isso hoje não vai ser parte do escopo. Hoje a gente vai falar sobre essa ideia maluca de que todo mundo tem que ser milionário com 20 anos de idade. Enfim, obviamente isso não é verdade. E a gente vai hoje começar a compor a origem disso e o porquê que isso é uma ideia completamente mentirosa que só foi ventilada para te enganar, para você comprar curso. Sentiu o valor aqui do nosso infoproduto, não é mesmo? Só que no caso a gente não tem um infoproduto. A gente aqui tem um vídeo gratuito para você, porque a gente não quer que você seja enganado. A gente não quer te vender coisa alguma nesse vídeo. É mesmo? O que a gente quer, sim, é que você comece a ter um pouco mais de consciência para que você construa a sua mentalidade para ir em direção à real mentalidade do sucesso. E não é por outra razão que a gente faz isso aqui de graça para você. De graça. E aqui eu acabei falando o mercado, a economia, que tudo isso são os culpados que são jogados para você quando você está ouvindo esse pessoal falar. E na realidade, por mais que realmente a origem dos nossos problemas seja nós mesmos, isso não quer dizer que nós somos os únicos responsáveis. Existem condições e variáveis que obviamente pioram o nosso acesso em relação às coisas. Isso é simplesmente um fato. Ou seja, quando jogam essa ideia de que você é o culpado maior de tudo, na verdade existe um fundamento nisso, mas isso não é toda a verdade. E o restante também não te falam. Vamos voltar um passo aqui. O problema começa na gente? Sempre. Porque a nossa mentalidade é mandatória para soluções dos problemas que nós temos. E é justamente por eles saberem disso que eles criam esses gatilhos mentais para te jogar dentro daquele campo onde eles querem te colocar, para que você justamente consuma o que ele quer te vender. Que coisa, não? Mais uma vez aqui, ele vai acabar tendo um pouco de razão. O problema é você. Só o que faltou ele te dizer é que o problema é você e ele ocasionou que você fosse seu próprio problema. É a partir daí que ele começa a construção da ficção. Ele te mostra uma casa maravilhosa de fundo, ele te mostra um super carro de fundo que você gostaria muito de ter, ele vai te mostrando tudo aquilo que você sempre sonhou e ele vai tentando mostrar para você de uma forma superior o quanto aquilo é alcançável para os iluminados como ele. Mas na prática ele não te entrega coisa nenhuma, porque a maior parte desses cursos, produtos, métodos e assim por diante não tem nenhum embasamento e, na verdade, a maior parte deles nem sequer foi feito por um especialista. Então, o que a gente está falando aqui afinal? Esses produtos, eles vêm de uma coisa que se chama PLR. O que é PLR, Zanon? PLR é Private Label Rights, ou seja, são produtos que alguém criou, geralmente é um suposto especialista de algum lugar do mundo, não necessariamente do Brasil. Essa pessoa pegou essas informações, compilou dentro de um infoproduto e aí alguém vai lá, compra os direitos desse infoproduto, traduz, ajusta, faz o que for necessário para empacotar isso para chegar para você no marketing digital e aí te oferecer a grande solução que é a virada da sua vida. E daí, é claro, em muitos casos, não em todos, ele diz que você vai se tornar o grande milionário da história. Mas o que ele não te falou é que quem vai realmente se tornar um milionário é ele. Porque aqui entra o poder da matemática, que hoje ainda não é escopo do que nós vamos falar, mas você já vai ter um breve overview aqui. Que poder é esse da matemática? Pensa comigo.
Se essa pessoa ganhar em torno de R$100 por produto que ele vender, ou que seja R$30, multiplica isso pela quantidade que ele vende. Parece que nós temos aqui uma fórmula mágica, não é mesmo? Mas não é para você, é para ele. E aqui eu já quero começar a deixar claro, a ideia aqui não é falar de todos os cursos, de tudo que existe na internet. É claro que não é isso, porque existem pessoas capacitadas e gabaritadas vendendo produtos na internet. Sejam cursos, métodos, o que quer que seja. O grande ponto aqui é essa grande maioria que pega coisas que eles nem sabem do que se trata, eles empacotam isso e enganam pessoas. E às vezes não é nem porque eles querem em si enganar as pessoas. O que eles querem é ganhar dinheiro a qualquer custo. Mas no processo eles não têm nenhum problema, mesmo que seja de certa forma antiético, ele te vendeu uma coisa que ele sequer é capaz de aferir a qualidade. E essa mentalidade vai levando as pessoas para o buraco. E o pior é que isso piorou muito com a IA. Porque antes, ainda supostamente, eram especialistas que construíam essas informações, essas outras pessoas simplesmente pegavam em teoria essa informação e elas empacotavam isso e entregavam. Então, se o tal especialista anterior fosse bom, pelo menos, mesmo que aquela pessoa que vendeu não fosse capaz de aferir a qualidade, você iria receber algo com alguma qualidade. O problema é que agora com a IA, isso já não é mais factível. Muita gente entra na IA e coloca o prompt: constrói para mim aqui um e-book de como ficar milionário em 10 dias. A IA, que não é uma pessoa, vai lá, faz os cálculos dela, acessa as informações dela e ela chega num resultado. O tal e-book sai, por mais genérico que seja e por mais sem noção e sem conexão com a realidade que ele seja. Vai sair para você um e-book. Agora, o grande problema é que, para quem comprou, ela foi enganada. Porque se fosse tão simples assim, em primeiro lugar, a própria pessoa poderia ter ido lá na IA, no ChatGPT da vida, alguma coisa do tipo, e ter feito o mesmo prompt e chegado no mesmo resultado. Além disso, como a pessoa que deu esse prompt, ela não tem conhecimento geralmente sobre o que ela está fazendo, ela não tem nem condição de julgar se o que a IA colocou ali para ela é verdade ou não. Para ela o que importa é que seja uma coisa bonitinha, que faça algum sentido e que propicie que ela venda e tenha a retenção daquela pessoa para que ela não peça o estorno do valor da compra. Isso é mais do que o suficiente para ela. Ou seja, mais uma vez deixando claro, a gente aqui está falando dos picaretas. Não estamos falando de nenhuma forma sobre as pessoas que constroem bons conteúdos, bons produtos e entregam isso para as pessoas. Ou seja, vamos separar aqui a ficção da realidade. A pessoa que tem uma qualidade, que já tem uma autoridade denominada, ela vai chegar e vai trazer para as pessoas aquilo que ela está propondo, via de regra. Claro que também existem pessoas que, em tese, deveriam ter esse conhecimento e essa qualidade e também na prática não trazem, é puro marketing. Mas aí é outra história. Não é porque a pessoa não tem capacidade, é porque ela não se propôs a isso. E aí, a pessoa que está comprando também deveria ter tido um pouco mais de critério, avaliado um pouco mais se o que ela está comprando realmente vai entregar o que ela espera. Aqui a gente já começa a entrar num aspecto que é a origem do porquê muita gente é enganada. Ou seja, se por um lado a gente tem os picaretas que enganam as pessoas porque eles querem dinheiro a qualquer custo, por outro lado, a gente também tem as pessoas que aceitam ser enganadas, porque todas elas poderiam ter ido atrás da informação e checado quem é essa pessoa. Essa pessoa realmente tem capacidade de me entregar? Pior ainda se não tem uma pessoa. Eu estou comprando o quê de quem? Qual a origem dessa informação? Por que eu deveria confiar nesse produto? Ah, apareceu prova social, que é o que muitos fazem. Aí o cara pega, ele contrata pessoas para fazer isso, ou ele pega o vizinho, o amigo, não sei quem, e ele vai colocando pessoas lá para dar depoimentos, você não sabe quem são essas pessoas. Ou pior, o cara vai lá num Canva da vida, ou qualquer outra ferramenta, e ele constrói sozinho um depoimento que vai te enganar. Então, quando a gente está falando de prova social, é importante a gente entender, mas que prova social é essa? Da onde que veio isso? Quem é essa pessoa? Quem é o autor? Por que eu deveria confiar nisso aqui? Vai ter alguém que vai falar assim, pô, Zanão, mas aí fica difícil, como é que eu vou saber tudo isso? É meio difícil, né? Vou acessar quem para perguntar o quê? Você tem toda a razão. É a verdade. Mas aí entra um outro ponto. Você tem que se lembrar que todos os produtos que são comprados pela internet ou por telefone, você tem até 7 dias de arrependimento perante a lei. Então, você tem que, o máximo possível e o mais rápido possível, identificar se o que você comprou é bom ou ruim. Ah, não foi possível identificar. Bom, então a gente tem um problema aqui, porque
via de regra, quando uma coisa é boa, ela pelo menos parece boa. Claro que parecer bom não é suficiente, deixando isso bem claro. Mas se ela não tem nem aspecto de ser bom, a tendência é que ele não é bom de forma nenhuma. Ou, em última instância, como isso se transforma num risco, você não quer correr o risco. Então, se você não conseguiu identificar pelo menos esse mínimo, por mais que o produto seja bom, você não vai correr o risco, certo? Então você já perde sua devolução. Porque, na realidade, o que te importa, assim como para qualquer pessoa, é chegar no seu objetivo. Quando você compra a solução de alguma coisa, você espera chegar no resultado. Se você não vai chegar nesse resultado, você tem um problema. Você só gastou dinheiro. Isso não é bom. Pegava esse dinheiro e aplicava, era melhor. Ou que seja, não aplicava, gasta ele em alguma coisa mais legal. Mas assim, não simplesmente doa para alguém. E se aparecer alguém aqui e falar assim, então quer dizer, Zanon, que você nunca vai fazer um infoproduto, você não pensa sobre isso, etc. Eu vou responder para você. Eu tenho total interesse em fazer isso um dia, apesar de eu ainda não ter começado aqui, mas a diferença é que quando eu fizer isso, a expectativa que eu tenho é que eu vá te entregar. Assim como eu acabei de dizer para você, existem pessoas boas que fazem bons produtos, sejam métodos, cursos, o que quer que seja, webinar, não importa. A questão é que existem pessoas que te entregam o que elas prometem. É isso que importa. Tanto que aqui no nosso canal, a gente criou a Jornada do Milhão, que é uma jornada gratuita para que você justamente consiga avançar na direção da mentalidade do seu sucesso. Ou seja, a gente te fez uma promessa e a gente vai te fazer uma entrega gratuita. Quer melhor que isso? E eu vou mais além, hein? A Jornada do Milhão, ela tem vários e vários aspectos. Por exemplo, o cerne dela é tratar da mentalidade, mas nesse processo a gente vai trazer formas de fazer as coisas, dinâmicas, exemplos, pessoas, vamos trazer muita coisa aqui com o objetivo de alavancar você. Em última instância, eu vou até ser bem objetivo. Ele vai ser um infoproduto muito melhor do que a grande maioria que existe no mercado hoje, com uma grande diferença. Ele é gratuito. Ou seja, nesse momento, nós estamos te alavancando ao seu sucesso de graça. A única coisa que a gente pediu para todo mundo aqui foi uma ajuda para a gente chegar nos nossos 1000 inscritos até o fim de dezembro. E a gente está contando com vocês. Só que eu também não posso ignorar o fato de que nós estagnamos nos 730 e poucos inscritos. E isso está complicando um pouco a nossa vida. Então, para garantir o resultado, eu conto contigo. Compartilha isso com o pessoal. Vamos fazer os inscritos chegarem aqui com o objetivo de que todo mundo se beneficie disso. Porque daí a gente tem as nossas necessidades aqui atendidas e você as suas. E você não me pagou R$1 por isso. E eu não quero que você me pague. Na realidade, para mim aqui vai ser um grande desafio pegar pessoas totalmente leigas, quem quer que seja, e fazer com que elas melhorem a vida delas. Porque, como eu disse, a Jornada do Milhão não se trata de necessariamente chegar no 1 milhão. Se trata de você melhorar a sua vida. E isso ela vai fazer se você seguir os passos. Até porque, vamos lá, se tá difícil para você, imagina para a pessoa que comprou o infoproduto e descobriu que o carrão era do vizinho. E a gente até podia fazer aqui uma chamada, né? Esse não é o vídeo comum. Este é o vídeo do sucesso. Ficou convincente? Não, nem um pouco, né? Ficou uma porcaria. Mas é isso que eles fazem com você. Eles te enganam. Não se deixe mais ser enganado. É claro que eles não fazem com essa maneira caricata, né? E é por isso que você às vezes cai no golpe. Mas fique esperto. Afinal de contas, eu sei que você quer vencer. E a gente aqui está caminhando exatamente nessa direção. No entanto, vencer quase sempre não é simples. Vencer requer resiliência, foco, obstinação, determinação, comprometimento, como a gente já falou em vários outros vídeos. Não acredite em promessas milagrosas, elas não existem. Ou elas escondem uma verdade que pode até ser que você vá chegar nesse resultado que foi proposto, mas não vai ser tão simples quanto parece, porque, em última instância, isso é um produto. E deixando claro aqui mais uma vez, não tem nenhum problema disso ser um produto. Se te entrega um bom resultado, é o que importa. Só não caia no golpe. O golpe do seja enganado e pague 12 parcelas de R$17. Então por hoje é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Dá seu joinha pra gente aí, isso é importante pro nosso canal. Como vocês estão vendo, a gente não é um canal muito pequeno, a gente precisa do apoio de vocês.
Foi um prazer ter você comigo aqui. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!